vídeo novo no canal e hoje eu quero fazer uma perguntinha para você que está aí do outro lado. Nós vamos falar sobre o perfil, a escolha do perfil na adoção. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vai escolher o seu perfil, você está sendo iludido ou cruel? Vamos refletir juntos? Beijo no coraçãozinho de vocês e bora pro vídeo! Pessoal, nós vamos começar, eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho para vocês como que funciona o processo de adoção, de uma forma bem breve, de habilitação, na verdade, tá? E todo mundo aí, quem já passou por isso e quem está passando agora, sabe que nós temos que fazer uma série de trâmites para conseguir, né, adotar no Brasil. E entre esses trâmites, visitas domiciliares da equipe técnica, entrega de documentos, atestados médicos, tudo isso é um curso preparatório para habilitação para adotantes. Tudo isso, pessoal, a gente tem que viver e tem que passar nesse processo de habilitação para adoção. Para lá no finalzinho do processo, nós escolhermos o perfil do nosso filho ou da nossa filha, ou dos nossos filhos ou das nossas filhas. E como isso se dá? Eu fiz umas anotaçõezinhas, gente. Eu tô gravando aqui à noite porque o meu tempo é corrido. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele, eu sou mamãe por adoção de 5 crianças. Entre elas, uma criancinha especial, a Lorena. Nós temos os vídeos aqui. Eu vou deixar nos cards quem é a Lorena, sobre toda a história dela. Então você já vai lá, já dá um joinha, já curte, compartilha esse vídeo e fica com a gente. A lei vigente no Brasil, ela permite uma série de coisas. Ela permite que você escolha o perfil de quantas crianças você quer, de cor, de raça, de cor dos olhos. Ela permite que você diga o que realmente você quer, está esperando da adoção. E sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Eu sempre falo aqui, pessoal, que quando eu decidi fazer esse canal no YouTube, eu não queria ser mais uma no meio da multidão, tá? Porque a adoção, ela não é, gente, um mundo de Alice, ela não é uma história da carochinha, ela não é um conto clássico, né? A adoção, ela tem por trás dela coisas muito, muito, muito tenebrosas, muito ruins, e é um caminho muito árduo, gente, muito longo quando uma criança chega num lar, numa família substituta. Então, eu não vou ser mais uma na multidão. Eu quero passar para vocês a minha experiência, eu quero dizer aquilo que eu penso, porque é meu direito dizer o que eu penso, né? Graças a Deus a gente no Brasil ainda tem liberdade de fala, apesar de que eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar, gente, e eu preciso falar, eu vou colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei para vocês. Não vou ser mais uma aqui a romantizar a adoção, a romantizar esse processo, a romantizar a escolha do perfil, a romantizar o pós-adoção para vocês. Eu vou falar a verdade, vou falar aquilo que eu penso, tá bom, gente? Tá muito calor aqui, pessoal. Eu fiz uma colinha para não esquecer de falar, né, nada para vocês. E vamos lá. Vamos começar, pessoal, falando lá do iniciozinho, né? Quando a gente deseja adotar, quando um casal ou quando alguém deseja adotar, né? Quando eles chegam a optar pela adoção, é porque isso está sendo a última oportunidade de se maternar ou paternar para aquela pessoa, para aquele casal, ou, né, porque a adoção hoje em dia ela pode ser feita por, né, de várias formas de família. Então isso para mim, gente, é a primeira coisa que eu vou dizer a vocês, que é muito triste saber que a adoção, ela quase sempre não foi para mim, Aqui eu também tenho a minha história, da minha primeira história de adoção, mas para a maioria das pessoas, gente, a adoção é o fundo do poço, é a última forma, é aquilo que resta e que sobra para as pessoas. A maioria das pessoas buscam adoção porque não conseguem maternar ou paternar de outra forma. Isso para mim é muito triste. As pessoas idealizam a adoção, as pessoas primeiro se colocam numa condição de que não há mais jeito. Depois elas pensam na adoção e buscam saber como funciona adotar uma criança.
coisa que nunca passou pela mente dessas pessoas. E aí, quando chegam a buscar a adoção, elas esquecem, romantizam, e esquecem e vivem aquilo ali como se estivessem vivendo um processo de gravidez. Se fazem fotos, ensaios, né? Como se faz ensaios de gestação, se fazem chás, se idealiza uma criança que não puderam ter. E isso, assim, gente, é algo bem... seria cômico se não fosse trágico. Quando eles recebem esse filho, essa filha pela via da adoção, a primeira coisa que esses pretendentes se esbarram é no preconceito. Não importa. A primeira coisa que eles vão perceber a partir do primeiro dia em que eles estiverem com a guarda provisória dos filhos que vêm pela via adotiva é que eles vão receber um preconceito, e eles estão adotando também um preconceito social, e eu vou explicar por quê. Eu vou ler aqui para vocês a colinha que eu fiz, tá, gente? Que fala um pouquinho sobre isso. Os pais e mães adotivos começam a perceber que agora fazem parte de um mundo totalmente diferente daquele que idealizaram quando decidiram pela adoção. Porque vão sentir na pele, gente, a rejeição, a discriminação, o preconceito, o não pertencimento, a exclusão social, e vão precisar lutar contra tudo isso, e não é fácil. É o primeiro desafio a se enfrentar. E aí, pessoal, tudo começa a se tornar estranho para essas pessoas que idealizaram, fantasiaram. Então, a gente começa a pensar que esses pretendentes têm o direito, gente, legítimo, apesar de viverem todo esse preconceito, eles têm o direito legítimo de escolher a cor, de escolher a raça, a cor dos olhos, dos cabelos, a condição de saúde física e mental, na tentativa de se afastar um máximo da figura infantil que representa o excluído social. Porque a criança que ela vem pela adoção, ela vem da exclusão social. Ela vem de um mundo que não nos pertence, que não pertence aos pretendentes. Ela vem de um outro mundo, ela vem de uma outra ideia, ela vem de uma outra lógica de vida. E aí a gente começa a entender por que a primeira coisa que a gente enfrenta na adoção é o preconceito da família, dos amigos, do nosso círculo de convivência. A primeira coisa, bem-vindos ao mundo adotivo. A primeira coisa que vocês vão enfrentar, gente, é a rejeição. E dessa forma, pessoal, né? Deixa eu ver na minha colinha aqui, na tentativa de se afastar o máximo do perfil da criança excluída social, né? Da figura que representa a excluída ou excluído social. Na tentativa de evitar, gente, ser pai, ser mãe ou pai de uma criança que lembre a pobreza, a miséria, a exclusão social. Quando vão escolher seus perfis, eles marcam assim, gente: cor branca, no máximo parda, saudável, menina, branca, de 0 a 3 anos. Crueldade e mentira. Crueldade e mentira. Crueldade, pessoal, porque as pessoas, elas se esquecem, porque eu não acredito que as pessoas, no fundo, não entendam de onde vêm essas crianças que estão lá para serem adotadas, né? De que país, né? De que lugar vêm, né? Essas crianças, de que forma essas crianças chegaram lá. Eu não acredito que as pessoas não tenham ideia disso, né? Elas se esquecem que cada criança que chega pela via adotiva é um sobrevivente, é uma sobrevivente, gente. É uma sobrevivente de uma sucessão de crimes sociais. Uma sucessão de crimes sociais. A começar pelo próprio Estado. Que deixa a própria sorte pra gente. Milhares de pessoas em condições subhumanas, em condições de miséria, em condições de inabitabilidade, em condições de doença, em condições de péssimos serviços estatais. E essas crianças, gente, que estão lá dentro dos acolhimentos, né? Essas crianças que estão lá para serem colocadas em família substituta, como o Estado fala, elas têm cor, elas têm raça,
tá? Elas têm origem. São negros, são pobres, elas têm cor, elas são pardas, elas são desajustadas, elas são famintas, elas são agressivas, elas não têm escolaridade ou têm escolaridade pífia, elas não têm nenhuma escolaridade, tem crianças que não têm nenhuma escolaridade pífia, gente, porque a educação que essas crianças recebem, de onde elas vêm, é uma educação, é um simulacro, não existe educação, não existe futuro para essas crianças de onde elas vêm. Então, por isso elas são assim, elas são dessa forma, elas têm cor, elas têm raça, elas têm jeito, elas têm personalidade, elas vêm dessa realidade. Então, pessoal, seguindo a minha linha de raciocínio, essas crianças não são filhos de privilegiados que estão aí engrossando o sistema de acolhimento do Brasil. Tá? São filhos de pessoas não são filhos de pessoas com nível superior, não são filhos de pessoas que moram em grandes centros, que têm grandes cargos em empresas, tá bom, gente? Não são pessoas que moram em zonas nobres das cidades, tá? Essas crianças têm cor, têm herança, têm destinação histórica. As crianças que vêm pela adoção, elas têm destinação histórica, elas não estão lá à toa. Elas não estão lá porque quiseram. Elas não estão lá daquela forma porque elas quiseram estar. Colocaram elas lá. Elas receberam uma herança, uma destinação histórica. E por isso elas estão lá. Então, se você não sabe de onde vem esse filho e essa filha que você espera tanto pela adoção, agora você já está sabendo. Outra coisa, pessoal. A maioria dos grupos de adoção, né, dessas pessoas que fazem orientação, empresas, grupos de adoção, pessoas que se propõem a serem voluntárias, né, no meio da adoção, elas esqueceram de avisar, né, que a maioria dessas crianças que vêm pela adoção, elas se esqueceram de avisar que são crianças que têm irmãos, que vêm em grupo de irmãos. A maioria dessas crianças, elas advêm de grupo de irmãos, de famílias numerosas, crianças que se protegem mutuamente. Elas se protegem mutuamente, né? E elas estão vivas muitas vezes porque elas se protegem e as mais velhas cuidam das mais novas. E a maioria das pessoas que fazem a escolha do perfil no Brasil, elas colocam lá que querem criança, uma só criança. Elas, quando querem uma criança mais velha, elas colocam que querem uma só criança. E a maioria dos pretendentes só aceitam crianças sozinhas, esperando que essas crianças sejam separadas dos seus irmãos para poderem ir para os lares substitutos, para as famílias substitutas. Crueldade. Porque a maioria dessas crianças, a maioria esmagadora, elas são acolhidas, não são acolhidas sozinhas, elas são acolhidas com seus irmãos. Crueldade, quando se escolhe um perfil de apenas uma criança, é crueldade, porque se separam irmãos que conviveram desde o nascimento. Então isso é cruel, isso é desumano. E esses pretendentes esperam que essas crianças sejam separadas para se tornarem a tão sonhada filha que não puderam ter, e para que eles possam exercer os papéis de mãe e pai que não puderam exercer de forma biológica. Isso é muito cruel, isso é triste. E daí o Estado, pessoal, em vez de permitir que as crianças permaneçam em abrigos até os 18 anos, eles separam as famílias, eles separam os irmãos. E aí as crianças são separadas e muitas vezes elas não têm contato, não sabem onde estão os outros irmãos, crescem sem ter contato, sem ter notícias. Isso é muito triste, é muito desumano. Então essa é a realidade do processo adotivo e essa é a realidade da escolha dos perfis. Então concluímos que, mais uma vez, o processo de escolha de perfil é cruel. A maioria das crianças tem mais de 10 anos e as menores estão em grupos de irmãos, como eu já falei aqui. E esse é o verdadeiro perfil da adoção, gente. É o verdadeiro perfil das crianças que estão dentro daquele sistema nacional de adoção que muitas vezes as pessoas abrem para olhar a busca ativa, esperando anos a fio. Essas são as crianças que estão lá, dentro daquele sistema de adoção, nacional de adoção. São crianças mais velhas, são crianças em grupo de irmãos, maiores de 10 anos. E, sendo esse o perfil real,
A maioria dos pretendentes esperam 10, 12 anos por um bebê, por uma criança, bebê recém-nascida, achando que vão evitar esconder a origem desse filho e que vão evitar problemas futuros, porque uma criança, um bebezinho, ele não vai nos dar tanto trabalho. Um bebezinho não sofreu tanto, um bebezinho não teve tanto problema, então ele vai ser um bebezinho, ele não vai saber, ele não vai entender, ele vai ser meu filho e pronto. É mais fácil. Crueldade e mentira também, as duas coisas. Eu sugiro, eu não sei se os grupos de adoção passam isso para vocês, que vocês pesquisem sobre os primeiros 1000 dias de vida de uma criança e vocês vão ver que não é bem assim, que funciona. Pesquisa sobre os primeiros 1000 dias da criança, do desenvolvimento da criança, que você vai saber direitinho quem é esse bebezinho que você tanto espera que vai chegar para você. De onde ele vem, quem é ele? Mentira, pessoal, porque um recém-nascido, ele vai vir de uma condição de extrema negligência, vai vir de uma condição de extrema violência, vai vir de uma condição, muitas vezes, de uso de drogas, vai vir de uma condição de violência, de doença, de exposição a diversos tipos de doenças, né, até doenças sexualmente transmissíveis. E de muita necessidade material. Isso é crueldade, porque essa escolha, gente, do perfil do recém-nascido, ela condena milhares de crianças a permanecerem até os 18 anos numa instituição de acolhimento, sem família, só porque a maioria das pessoas que buscam adoção fingem desconhecer toda essa realidade que eu acabei de expor aqui, pessoal. E preenchem os seus perfis como faziam cartinhas para Papai Noel quando eram crianças, colocando ali o tão sonhado objeto do desejo deles, e escolhendo o brinquedinho dos sonhos para preencher um vazio e saciar um desejo instintivo de ser mãe e de ser pai. Isso, pessoal, nenhum grupo de adoção vai ensinar vocês, nenhum grupo vai falar para vocês essa realidade, tá? Talvez porque vai assustar vocês, né? Porque se tem pressa em colocar crianças em famílias substitutas, se tem pressa de fantasiar tudo isso, se tem pressa, mesmo que lá no futuro se hajam devoluções, mas isso, gente, é assunto para um outro vídeo, tá bom? Beijinho no coração de vocês. Espero que eu tenha sido clara. Espero que eu tenha elucidado a vocês sobre o que é a escolha do perfil da adoção, tá? Eu não vim aqui para falar o que é melhor, o que é pior, o que demora mais, porque o papo que se mais conversa no meio adotivo é: eu estou há muito tempo na fila, eu estou esperando meu filho, eu quero um filho assim, quando não deveria ser essa discussão, tá bom, gente? Então, mas vão vir outros vídeos, nós vamos conversar sobre outras coisas, então já fica com a gente, já dá um joinha, já comenta o que você acha aqui embaixo, e quando você for escolher o seu perfil para adoção, pensa no que eu falei com você, tá bom? Porque você pode estar sendo iludida e cruel. Beijinho!